Ontem, mais de 20 quilos de ouro foram roubados de um avião no Aeroclube de Manaus. O caso só foi divulgado hoje pela polícia. Quem nos traz os detalhes é o repórter Amaral Augusto. Oi, Amaral, boa tarde. Pois é, Mariana, o avião vinha da cidade de Itaituba, no estado do Pará, e estava carregado com 26,5 kg de ouro. A carga, avaliada em 2,5 milhões de reais, foi levada por 2 assaltantes no momento em que a aeronave pousou aqui no Aeroclube de Manaus. A polícia trabalha com a possibilidade de um terceiro assaltante ter ajudado na fuga. A carga tinha como destino, Mariana, a cidade de São Paulo, e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Amaral Augusto para o SBT Notícias. Obrigada, Amaral. E na madrugada desta quinta-feira, um micro-ônibus capotou depois de bater com um carro na Avenida André Araújo, na zona centro-sul de Manaus. Segundo testemunhas, o motorista do veículo estava embriagado e teria perdido o controle da direção. Com a força da batida, a passageira foi jogada para fora do veículo e encaminhada em estado grave ao Hospital 28 de Agosto. O trânsito ficou complicado na área no início da manhã, principalmente no sentido bairro-centro. Militares do Exército fizeram uma visita hoje aos estúdios da TV em Tempo. Militares de várias organizações ligadas ao Comando Militar da Amazônia conheceram a estrutura da emissora e o funcionamento dos telejornais. Foi uma passagem muito interessante, tendo em vista que a maioria não conhecia a estrutura de que é um jornal televisivo. Eles tiveram uma noção exata de como é o funcionamento desde o início até o final da produção. Na redação foram recebidos pelos jornalistas da TV em Tempo e puderam acompanhar a produção e os bastidores. A nossa intenção, a intenção da emissora, da diretoria da emissora, de levar ao público o que o Exército faz também. E foi muito interessante, foi muito agradável a presença de todos do Exército que estiveram aqui hoje. Você vai ver também como foi o funcionamento da Ponta Negra depois da liberação. O local estava interditado desde novembro. As obras do Paço Municipal foram entregues hoje, só que o local não deve ficar aberto ao público até 2014. O prédio vai funcionar apenas com atividades administrativas até a finalização do museu da cidade. A obra tinha sido entregue em dezembro do ano passado, mas foi interditada novamente em janeiro para algumas adequações. Hoje, com os trabalhos finalizados, o prédio finalmente foi inaugurado. 6.700.000 reais foram gastos, mas ainda assim o público não vai poder visitar o Paço. Até 2014, só vão funcionar as atividades administrativas no local. O plano é implantar o museu da cidade. E a gente precisa construir o plano museológico desse museu. Na verdade, precisam ser contratados museólogos, enfim, uma equipe que vai trabalhar nisso para que a gente, antes da Copa, conforme determinou o prefeito Arthur Neto, a gente possa entregar o museu da cidade para a cidade. O nível do Rio Negro subiu 3 centímetros de ontem para hoje e chegou à marca de 26 metros e 29 centímetros. Além dos alagamentos, quem vive às margens de rios e igarapés aqui em Manaus enfrenta um outro problema comum: o lixo. Dona Sinira mora na Glória há mais de 30 anos e os problemas são sempre os mesmos. O lixo daqui vem da Vinda Brasil, de São Jorge. Então, quando chove, é aí que eles aproveitam a vir com a enxurrada. Vem tudo, é de geladeira, é fogão, é tudo. Aí entra debaixo das casas e daí não sai. O lixo também é foco de doenças. Isso aqui é uma coisa que prejudica muito a nossa saúde, né? Verdadeiramente, eu estou doente. Fez ontem uma endoscopia, amanhã vou fazer uma ressonância de uma dor que estou sentindo no meu estômago. 2 balsas estão em 2 pontos diferentes da cidade para fazer a coleta. No ano passado, 80.000 toneladas de lixo foram retiradas do Rio Negro. Nós temos 50 funcionários trabalhando dentro dos bairros na limpeza dos igarapés, onde nossa fiscalização vai até o local, detecta aquele acúmulo de lixo, bueiros entupidos, e desloca imediatamente uma equipe para fazer esse trabalho. Já este ano, em 100 dias, foram quase 100 toneladas. Hoje é o Dia Mundial do Parkinson. No Brasil, são mais de 200.000 pessoas com a doença. Mas você vai ver que mesmo com as dificuldades, com um pouco de paciência e os avanços da medicina, é possível sim que os pacientes levem uma vida normal.
As mãos de Manauel já não são mais as mesmas. Perderam agilidade, tremem involuntariamente. Os músculos ficaram rígidos. Esses são os sintomas comuns do Parkinson. Uma doença degenerativa. A perda de neurônios fez com que ele ficasse assim. Existe uma região do cérebro, bem na profundidade do cérebro, que comanda os nossos movimentos. Nós chamamos de gânglios da base, né? Essa região, ela tem nesses pacientes com doença de Parkinson, ela tem um processo que é quase que um envelhecimento acelerado dessa área com acúmulo de substâncias. Isso faz a morte dos neurônios ser mais rápida do que o normal. Para melhorar a coordenação motora, seu Manauel treina a escrita todos os dias. Faz fisioterapia improvisada. Ainda assim, os medicamentos são indispensáveis. Tudo para ter qualidade de vida. Movimentos que antes eram difíceis para ele, como beber água, por exemplo, agora são feitos com mais agilidade. Hoje eu dirijo, eu jogo sinuca, eu estou na academia fazendo musculação. Eu aprendi a conviver com a doença. Eu não me isolei. Quer dizer, eu vivo no meio da sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 200 mil pessoas têm a doença. Aqui em Manaus, 3 mil pacientes estão em tratamento. Para aliviar os sintomas do Parkinson, uma cirurgia é feita no cérebro. De acordo com este neurologista, é feito o implante de um dispositivo no cérebro para a recuperação dos movimentos. Esses eletrodos vão ficar alojados, fixos no cérebro do paciente e através de uma espécie de um marca-passo externo que fica na região do tórax, a gente consegue programar a atividade elétrica do cérebro do paciente. Essa programação elétrica consegue converter aqueles sintomas motores que o paciente apresentava. Seu Hernande fez o procedimento há pouco mais de um mês. Ele foi a terceira pessoa do norte a passar pela cirurgia. Com a doença de Parkinson há 9 anos, o professor diz que já se sentia excluído da sociedade quando surgiu uma mudança de vida. Depois da cirurgia, não. Depois eu tenho mais independência, mais autonomia. Eu não tenho muitas aquelas crises que eu tinha dando aula, não tenho mais. Consigo dar uma aula normal hoje, graças a Deus. Né? E, enfim, estou levando a vida quase normal. Com a cirurgia ou com medicamentos, é possível levar uma vida normal mesmo depois da descoberta do Parkinson. Mesmo sabendo que a doença é degenerativa, os resultados vão além do que os olhos podem ver. Hoje eu me sinto feliz por ter a minha família que me apoiou, sempre esteve junto comigo, né? E eu posso brincar com as minhas netas. Obrigada a você que acompanha o SBT Notícias pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.